Ainda hoje eu vou postar a aula de semana passada e vou tentar postar a aula de hoje também, tá bom? No AVA, que eu esqueci de postar. Queridos, mais uma pergunta. Vocês estão ouvindo bem a minha voz e visualizando o slide direitinho? Sim, professor. Show de bola. Então, gravando aula 2 sobre tanatologia médico-legal, né? Vamos fazer uma breve recordaçãozinha daquilo que vimos na aula passada, né? Falávamos de tanatologia, que é o estudo da morte, né? A morte como um fenômeno que vocês viram, um fenômeno complexo, né? Vimos que a tanatologia parte da medicina legal que estuda a morte e o morto e as suas repercussões na esfera jurídica. Vimos os critérios atuais para a determinar o diagnóstico da morte, né? Vimos que o conceito de morte que nós trabalhamos é a morte encefálica, que é a cessação total da atividade cerebral, que quando ela ocorre é autorizado está o transplante de órgãos. Né? Vimos que nós não falamos de morte cerebral, o conceito técnico é morte encefálica, vimos a estrutura do cérebro, como que ele é formado, né? Cortiça cerebral, tronco, bulbo, raquidiano, vimos a função de cada parte do cérebro. Né? Existem aí as causas jurídicas da morte, né? Homicídio, suicídio, acidente. Né? Não quero saber a causa médica da morte. Causa médica da morte, morreu por infarto do miocárdio. Né? Não, aqui eu quero saber a causa jurídica, se foi homicídio, se foi suicídio ou acidente. E a necropsia é a atividade do perito é, atividade do perito que vai trazer para nós, né, operadores do direito, a resposta sobre a causa jurídica da morte. Né? Também, nesse mecanismo, o perito estuda os mecanismos da morte, lesões externas, lesões de defesa, lesões do agressor, sede dos ferimentos, direção da ferida, direção do projétil, número de ferimentos e a arma utilizada. Tudo isso vimos na aula passada. Né? Vimos algumas dificuldades no que diz respeito à certeza da morte, né? E vimos que esses sinais de certeza da morte, né, eles vão se dar com os fenômenos que surgem no corpo humano a partir do momento da morte. Então, nós temos os fenômenos abióticos ou avitais ou vitais negativos e os fenômenos transformativos. Né? Ricardo, a lei considera a pessoa morta com a cessação da atividade cerebral. Perfeito. Morte encefálica. Dali autoriza-se que transplante de órgãos. Isso por uma questão legal, isso por uma questão de segurança jurídica, mas a certeza absoluta da morte só aparece com esses fenômenos que nós começamos a estudar. E são sinônimos abióticos, ou seja, ausência de vida, né? Eles podem ser imediatos, que são perda da consciência, perda da sensibilidade, abolição da motilidade do tônus muscular, cessação da respiração, cessação da circulação e cessação da atividade cerebral. Né? Aí nós viemos falando um pouquinho da perda de consciência, a perda da sensibilidade, que nós fazemos o teste com o pensamento do mamelão, né? Nós falamos isso na aula passada, a abolição do tônus muscular, né? Sinal de Revolvilar, onde se aplica, né, a injeção de éter na musculatura, né, da perna, na face externa da coxa, né? E se o éter voltar pelo mesmo buraco, significa que você tem ali uma abolição
do tônus muscular, não é? E significa que você tem um sinal de morte, né? Caso contrário, se o éter ficar absorvido pelo organismo, né, você vai ter uma situação onde você não pode verificar a certeza da morte. Tá? Face hipocrática, ou máscara da morte, falamos sobre ela em razão do relaxamento, né, muscular que acontece na face. Né? Falávamos também essa aqui é a face hipocrática, ou face da morte, máscara da morte. Né? Vimos que ocorre em razão de um relaxamento total da musculatura, né, do rosto. Né? Normalmente as pálpebras ficam abertas, né? Mas aí depois, obviamente, a pessoa fecha. Né? Então, é, isso é um outro sinal também consecutivo, imediato, né, da morte. Cessação da respiração, que hoje é muito mais fácil de se verificar, não é? Através da radioscopia, né? Ou eletromiografia com registro gráfico de incursões respiratórias. Antigamente tinha algumas provas que se colocava com espelho na frente das vias aéreas, totalmente é, totalmente desnecessário. Né? Sinais que acontecem no globo ocular, em razão do dessecamento. Né? E também vimos as, os fenômenos abióticos consecutivos. Né? Falamos da desidratação cadavérica, né? Que se dá porque, obviamente, né, todo o processo, né, a dinâmica que o corpo tem, né, para se reidratar cessa com a morte. Então, obviamente que a parte água e o corpo humano é muita, formado de muita água, não é? Nós temos então uma evaporação natural, né? E um dos primeiros sinais que aparece dessa evaporação é esse sinal no olho, chamado sinal de Sommer, que nós estudamos na semana passada. Né? Se você vê alguém com isso, com certeza você está falando com um cadáver, porque só o cadáver tem essa mancha, esse sinal de Sommer. O esfriamento cadavérico, algor mortis, né? O cadáver vai ficando frio, por quê? Porque o sistema que regula, né, a temperatura do corpo cessa. Né? O sangue, a circulação, a transpiração, tudo isso cessa. Então, a tendência é que o cadáver atinja a temperatura ambiente, a mesma temperatura ambiente. Né? O livor morte, que são os livores cadavéricos, né? O que é isso? O sangue, ele desce. Né? O sangue desce em razão da gravidade e, né, fica ali parado na região mais próxima do solo, né? Aonde ele se fixa depois de um certo tempo. Né? Vimos que esse livor mortis, né, é muito importante para identificar a causa jurídica da morte. Né? Então, por exemplo, se você chega num local e vê o cadáver, né, deitado, perdão, em posição, né, de barriga para baixo, e com essa mancha aqui nas costas, significa que depois de um certo tempo ele foi mudada a posição dele. Né? Agora, essa fixação do sangue, ela demora algumas horas. Né? Se for a contínua morte, virando o corpo, obviamente, vai o quê? Decantar o sangue para o outro lado. Nos afogados, o livor mortis, a posição dos afogados é sempre essa aí no canto superior direito. Então, o livor mortis vai aparecer onde? No rosto, nas mãos e na parte da frente das pernas. Né? No
enforcado, por exemplo, né, o livor mortis vai ficar no rosto, na face, né, nas mãos e aqui na parte final, aqui, né, nos pés, nas pernas, ok? Mancha e da hipostase cutânea também tem um fenômeno chamado dos dentes rosados, que vai acontecer no caso dos afogados, porque a pressão sanguínea, né, é tão grande aqui, a cabeça dele fica para baixo, né, e a pressão tão sanguínea, existe uma perda da polpa dentária em razão dos fenômenos, né, putrefativos do cadáver, ele perde a polpa dentária e aí você tem esse sinal aqui. Então, esse dente rosado também só existe no cadáver. Se alguém sorrir para você com esse dente, você está dentro do filme do Walking Dead. Vimos a rigidez cadavérica, que se dá em razão da, da acidez, da acidificação do corpo, né? Então, existe um rigor mortis. O corpo ele começa da cabeça para baixo, né? Endurecendo e depois de um tempo ele volta a ficar, volta a recuperar a motilidade, né? Motilidade não, perdão, ele volta a ter o estado normal, né? Também na mesma posição, de cima para baixo. Deixa eu só abrir a porta para o gatinho sair aqui. Então, visto isso, né? Esse é o rigor mortis. Olha só como é um cadáver, ele fica, né? O espasmo cadavérico, ele é de origem duvidosa, né? Como a gente chegou aqui a comentar, né? Ele é de origem duvidosa, porque alguns entendem que não acontece esse fenômeno. O que seria isso? Né? Entre a morte e a rigidez cadavérica existe um momento de relaxamento. Né? Só que esses espasmos cadavéricos ocorrem de forma tão abrupta que o cadáver passa por cima daquele momento de relaxamento. Tá? E aí ele conserva a mesma posição que ele tinha no momento da morte. Então aí tem dois exemplos para vocês do chamado espasmo cadavérico. Então, existe uma grande controvérsia a respeito sobre a existência ou não desse fenômeno. Né? Então, tudo isso, matéria que nós vimos na aula passada, e agora nós vamos falar dos fenômenos transformativos. Transformativos, queridos, o cadáver agora começa a se transformar. Nós vamos entrar na fase da decomposição cadavérica. A decomposição cadavérica. Né? Cadáver, a palavra cadáver significa carne dada aos vermes. Né? Do pó viestes e ao pó voltarás. Não é assim que a gente aprende na igreja? Né? Seja lá na católica, seja na igreja evangélica, no espiritismo, né? Seja qual for reunião de origem, religião de origem afro, né? Do pó vieste ao pó voltarás. Então, aqui a gente vai começar agora a verificar os fenômenos que vão transformar o cadáver, né? Fazer com que ele volte a virar pó, praticamente. Né? Tafonomia. O que é a
tafonomia, que nome feio é esse, Ricardo? É o estudo dos fenômenos transformativos, estudo da transição dos restos biológicos a partir da morte até a fossilização. Fossilização, até virar fóssil. Tá? Então, nós temos que verificar as fases que, por que passa o ser humano após a sua morte, né, de destruição ou de conservação. Vocês vão ver que em alguns casos vai haver a destruição do cadáver, a decomposição do cadáver. Em outras situações pode acontecer o que é a conservação do cadáver e, obviamente, o interesse médico legal no estudo desses fenômenos. Né? Ora, vocês vão ver várias situações onde o cadáver vai conservar bem a sua integridade durante muito tempo. Né? E esses fenômenos de conservação podem ser normais ou artificiais. Tá? Agora, dentro da maioria das vezes, o que ocorre é uma decomposição cadavérica. Né? E alguns fatores vão interferir nessa marcha da putrefação. Né? Pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Né? E quais são os fatores que vão influenciar nisso? Temperatura, aeração, ou seja, quantidade de ventilação, né, de ar, hidroscopia do ar, ou seja, tem muita umidade no ar, peso do corpo, as condições físicas, a idade do morto e a causa da morte. Né? Então, nós vamos ver que são fatores que vão influenciar muito no andamento dessa marcha da putrefação. Tá? Além disso, devem ser considerados a ação bacteriana e a atividade de insetos necrófagos, ou seja, insetos que comem o cadáver. Né? Possível presença de uma ferida ou lesão na pele, servindo assim de porta aberta para a entrada de larvas. Né? Então, tudo isso vai influenciar muito nessa questão da decomposição cadavérica. Vocês já repararam que em cemitérios tem muita barata? Já repararam que em cemitérios tem muita barata? Barata e escorpião. Já repararam? Por incrível que pareça, a comida preferida da barata é a carne em decomposição, é a carne podre. Tá? E a comida preferida da barata é o escorpião. Então, quem mora perto de cemitério pode ter algum problema com baratas ou escorpiões. Tá? Em outros casos, não. O cemitério é bem cuidado, né, bem tratado pela municipalidade, aí você não vai ter esse problema. Mas em alguns casos onde há relaxamento por parte da administração pública, costuma se verificar muitas baratas e muitos escorpiões em, 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 em cemitérios. Tá bom? Então, esses fenômenos que vão transformar o cadáver, ele pode ser de duas naturezas: destrutivo, que nós chamamos de autólise, putrefação e maceração. São três tipos de fenômenos diferentes. Ou conservadores, que são a mumificação, a saponificação, a calcificação, a corificação, congelação e fossilização. Nós vamos ver cada um desses fenômenos e a importância deles para a medicina legal, para o estudo forense, tá bom? Fenômenos transformativos destrutivos, nós vamos começar pela autólise. Processo de destruição celular caracterizada por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos que se verifica na intimidade da célula, motivadas pelas próprias enzimas celulares e que levam à destruição do corpo humano logo após a morte. O corpo humano ele é programado para se autodestruir.
né? Quando vem a morte, as próprias enzimas que existem dentro da própria célula vão destruindo o que resta de vida ali, né? O que resta de matéria ali, melhor dizendo. Então, o ser humano, ele, ele tem um mecanismo de autodestruição, né? Ele é autoprogramado para se autodestruir com a morte, né? Então, aquela regra, né, do pó vieste, do pó voltarás, é uma ordem, é, já vem no programa, na programação, no software do homem, né? Então, assim, o cadáver ele começa o fenômeno de autodestruição. Só um minuto. Ajuda. Mas vai pra lá, depois o papai continua, tá? Vai lanchar. Tá. Beijinho, vai lá lanchar. Vai. Fecha a porta pra ele, por favor. Desculpa aí, gente. Mas programa ao vivo tem dessas coisas, né? A torcida invadiu o estádio, aí é complicado, né? Mas enfim. Então, aqui, né, as próprias enzimas vão destruindo, né? Sem nenhuma interferência bacteriana, veja. Nada interfere, o corpo já está autoprogramado para se destruir. Isso é que nós chamamos de autólise, né? Ah, como se a célula tivesse programada para agir dessa forma em determinado momento e de forma rápida e intensa. É o mais precoce dos fenômenos cadavéricos, ou seja, o primeiro fenômeno cadavérico que se verifica é a autólise, né? Esse processo passa por duas fases. A primeira fase latente, as alterações são apenas no citoplasma. Na segunda fase necrótica, há comprometimento do núcleo com o seu desaparecimento. Então, primeira etapa, né, a autólise. Bom, e agora vamos entender um pouco mais dessa autólise, né? Cessada a circulação, as células deixam de receber elementos, prejudicando as trocas nutritivas e sofrendo, pela ação dos fermentos, a acidificação. Ou seja, a troca de nutrientes cessa, né? Parou a circulação, para de chegar na célula o quê? O oxigênio, para de chegar na célula o quê? As proteínas, né? Enfim, todos os nutrientes que ela precisa para viver, né? A córnea, por não dispor de vasos, não sofre a ação inicial da autólise e, por isso, pode ser usada para o transplante até algumas horas após a morte. Então, olha, como a córnea ela não tem vasos, né? Então ela não sofre com essa autólise. Por isso que ela pode ser doada ainda de forma tardia, né? O meio vivo é neutro. O pH do sangue está entre 6,95 e 7,8. No momento em que surge a mais leve acidez, a vida se torna impossível. Meio ácido, não existe vida. Ah, já ouviram falar, não é? Eu gosto de comer muito açaí, porque açaí é. Como é que é o termo que as pessoas usam mesmo? Ah, meu Deus. Eles usam um nome, eu esqueci agora, perdão. Mas, enfim, né, tem um médico brasileiro muito famoso que ele entende que a pessoa deve tomar um limão inteiro com água assim que ele acorda. Porque o limão, ele tem um pH ácido, mas quando ele entra
no estômago, ele já altera o pH, né? Já altera o pH para o pH ideal do corpo humano. Então, ele evita a acidez, né? Elimina a acidez. Então, isso retarda o envelhecimento, né? A variação do pH dos tecidos é um sinal evidente de morte, né? Sinal de Lesch-Marx, o que é isso? Baseia-se em colocar nos globos oculares o papel azul de tornassol, fechando-se em seguida as pálpebras e após 2 a 3 minutos observa-se o resultado. No caso de morte real, a mudança para a tonalidade vermelha pela acidez. Queridos, esse sinal de Lesch-Marx, né, de você pegar lá o papel de tornassol, colocar na pálpebra, fechar, esperar esse tempo para depois verificar se ela está vermelha pela acidez, isso existe mais na literatura, tá? Hoje em dia não se precisa chegar tanto para verificar a morte, né? Sinal de Laborde, introduz-se uma agulha de aço bem polida no tecido e após 30 minutos retira-se a agulha, aceitando-se diagnóstico de morte caso permaneça o brilho metálico, né? Se a pessoa estiver viva, quando ela tira, né, em razão do pH neutro, né, aquele brilho metálico ele não se verifica, mas se o brilho metálico prevalecer, significa que o meio está ácido, então você tem esse sinal de Laborde, que também existe mais na literatura hoje em dia, não se precisa chegar tanto para ter a certeza da morte. Putrefação. A putrefação, depois da autólise, tem a putrefação. A putrefação cadavérica consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e por alguns fenômenos daí decorrentes. Depois da autólise, começa a se verificar a desorganização do corpo provocada por germes aeróbicos, anaeróbicos e facultativos, os quais produzem certos fenômenos físicos e bioquímicos que vão decompondo o corpo em substâncias mais simples. Então, esses germes que vão promover aí, né, essa fermentação começa a fazer como se fosse uma bagunça no corpo, no cadáver mesmo, né? O cadáver já foi autodestruído através da autólise. E agora vem a fermentação, começa a mover toda a estrutura, né, dos tecidos, e aí começa a fazer uma verdadeira bagunça, né, no cadáver. E é o intestino o ponto de partida da putrefação. A putrefação ela começa no intestino, com exceção dos recém-nascidos e dos fetos. Por quê? Porque é onde se verifica o maior número de germes, né? Ali existe uma, uma, uma fermentação muito maior pela presença maior de germes, né? Então, um aparecimento dos primeiros sinais de putrefação se dá no abdômen. Cuidado, que aqui nós temos um ponto muito importante na matéria. A mancha verde abdominal é o início, é o primeiro sinal que você tem do início da putrefação. Quando você verifica, né, no corpo a mancha verde abdominal, você tem o início da putrefação. E prestem muita atenção. Deixa eu ver se eu vou ter uma imagem aqui. Vou primeiro ir para a imagem. Será que eu não... Ah, tá aqui. Só um minuto que agora é o gato. Quando são as crianças é o gato. Só um minutinho, queridos.
Desculpa, pessoal. Vamos lá. Queridos, analisando o corpo da esquerda, vocês estão verificando uma mancha verde do lado direito do abdômen? Por favor, usem o microfone, tá? Para me responder. Estão Sim, verificando? Estão verificando isso aqui? sim. E olha que no cadáver da direita, também vocês vão verificar no lado direito uma mancha verde, tá vendo? Aham. Essa mancha verde, ela sempre inicia no lado direito, tá? Depois, obviamente, que ela vai tomar todo o abdômen, mas ela sempre aparece no lado direito. Por quê? O lado direito do intestino é o lado onde se reserva maior quantidade de fezes, razão pela qual a fermentação, né, provocada por germes é muito maior. Então, você nunca vai ver uma pessoa conversando com você com essa mancha verde do lado direito da barriga, porque essa é um sinal de morte, sinal de putrefação, início da putrefação com a mancha verde abdominal. Agora, vamos prestar atenção num detalhe aqui nesse corpo da direita. Além, além da mancha verde abdominal, qual é o outro sinal de morte que vocês estão vendo aqui? Seria essa região toda avermelhada? Exatamente, que é o que? Livor mortis. Esse cadáver estava de barriga para baixo. O sangue decantou para frente do corpo, tá? E ali ele se fixou. Você vira o cadáver, né? E aí, onde ficou fixado, continua essa tonalidade aqui avermelhada, né? Mas a mancha verde aparece independente disso. Desse outro da esquerda aqui não tem o livor mortis. Por quê? Porque certamente ele já foi encontrado, né? Ele já foi encontrado com a barriga virada para cima. Então, o livor mortis você não vê porque vai estar na parte de baixo. Agora, olha só um detalhe, hein? Repara como o primeiro abdômen está muito mais distendido do que o segundo. Estão reparando isso? Sim, Porque olha o tamanho da mancha verde do primeiro caso e o tamanho da segunda mancha verde. A segunda mancha verde está pequena aqui, ó, do lado direito do abdômen aqui. Agora o outro tomou toda a parte direita do abdômen. Isso significa que já ali já a putrefação já está no estado mais avançado. Ali já tem muitos gases que são provenientes da fermentação, né? Então ali já começa o abdômen a ganhar um inchaço ali, né? Muito evidente. Então, queridos, verificou presença da mancha verde ou verificou o livor mortis, você já tem a certeza absoluta da morte. Né? E aí, preste atenção aqui. Voltando lá para a putrefação, né? Então, como eu ia falando, a mancha verde não é aquela torcida do Palmeiras, a mancha verde, né? Essa aqui é a mancha verde abdominal. Enfim, fatores que interferem na putrefação: temperatura, aeração, ou seja, ventilação, passagem de ar, a hidroscopia do ar, ou seja, é muito úmido o ambiente, né? Peso do corpo, as condições físicas, a idade do morto, a causa da morte, ação bacteriana, as atividades de insetos necrófagos, presença de ferida ou de lesão na pele. Imagina, por exemplo, o cadáver que foi esquartejado, né? Ele tem muito mais porta de entrada de germes, de insetos, de larvas, que vão acelerar muito mais a putrefação.
né? Agora, o cadáver foi encontrado lá nos Andes, congelado. Não, não vai ser igual o cadáver que é encontrado no deserto, né? Ou então um cadáver que foi encontrado numa floresta tropical, por exemplo. Isso tudo vai influenciar na marcha da putrefação. A causa-morte tem notável influência na marcha desse processo transformativo. As vítimas de graves infecções e grandes mutilações putrefam-se mais rapidamente. Óbvio, você tem mais portas de entrada, né, de germes, de insetos, de larvas, que vão, obviamente, produzir, né, uma rapidez nessa putrefação. Né? A temperatura muito alta ou muito baixa retarda ou para a marcha da putrefação. Abaixo de zero, nem se inicia a putrefação. O cara está congelado, virou um picolé o cadáver, não tem putrefação abaixo de 0 graus. Em locais onde o ar é seco, o cadáver pode ser conservado pela mumificação. Nós vamos falar melhor sobre mumificação, tá? E nos lugares úmidos, marcham para saponificação ou maceração, que é um outro fenômeno conservador que nós vamos estudar também à parte, tá? Os ambientes de forte ventilação podem também mumificar por processo natural o cadáver. Nós vamos verificar primeiro os fenômenos que destroem o cadáver. Depois, nós vamos ver os fenômenos que conservam o cadáver, tá? Como é a maceração, mumificação, né? A mumificação, e aí vai. Putrefação. Tá? Aqui tem duas imagens já de cadáver em estado de putrefação, já adiantado. Né? Esse da esquerda foi encontrado em Rio. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. A fase gasosa, quando os gases vão crescendo muito, né, ocorre essa propulsão da língua, né? Na verdade, a língua começa a ser expulsa, porque os gases vão botando para fora, os globos oculares também, os intestinos, né? Às vezes saem até elementos órgãos pelo ânus. Né? Nós vamos ver até de pessoas, né, mulheres que morreram grávidas, nesse momento gasoso expulsam feto. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? Então, nós temos aí também, lá na parte direita, já um estado um pouquinho mais adiantado de putrefação. Nós vamos verificar todos esses fenômenos que giram em torno da putrefação do cadáver. Marcha da putrefação. Primeiro período é o período cromático. O período cromático ou de coloração é exatamente o período da mancha verde abdominal. Deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, tá. Eu botei aqui. Tá? Primeiro, cromático, porque justamente se respeita a cor. Né? A fossa ilíaca direita, essa região da barriga, né, do abdômen, né, à direita, onde você tem a maior concentração de fezes. Né? Do outro lado, você tem o reto, que é onde você elimina as fezes, então o lado esquerdo, das vezes, tem menos material fecal do que na direita. Então, a mancha verde, ela inicia nessa região do abdômen chamada fossa ilíaca direita, tá? Daí vai se difundindo por todo o abdômen, tórax, cabeça e pelos membros. Vejam que essa mancha verde, ela não fica só ali, ela inicia ali e ela vai ganhando a região do abdômen, do tórax, cabeça, membros, né? Vai ganhando essa tonalidade toda, o cadáver. A tonalidade azul esverdeada vai escurecendo até atingir o verde enegrecido, dando ao cadáver
um tom bastante escuro. Nos afogados, o período de coloração começa na cabeça e pela parte superior do tórax, devido à posição assumida pelo cadáver quando submerso e o início da putrefação pelas vias respiratórias. O que acontece no afogado, gente? Vocês viram que a posição do afogado é sempre a mesma, né? Cabeça para baixo, as costas para cima, os braços para baixo, as pernas para baixo. Né? Eu tenho aqui, atrás, lá atrás, vou voltar para vocês aqui no slide rapidinho, só para vocês verem a. Isso é muito importante, cai muito em prova, fica em prova delegado demais isso aqui. Só voltar aqui onde eu tenho uma foto de um afogado. Aqui. Repara aí no canto superior direito a posição do afogado. Né? Por que essa mancha verde começa aqui na cabeça? Olha, queridos, a posição do afogado é essa. Né? A cabeça fica para baixo. Só que o afogado, na hora de respirar, ele enche as vias aéreas de água ou do líquido onde ele vai estar. Se ele está num pântano, por exemplo, se ele cai num córrego onde a água é altamente contaminada, se ele cai num local de lama, a lama entra para dentro, ele tentando respirar, vai engolir lama, por exemplo. Né? Até mesmo soterrado, quando ele tenta respirar, entra terra para dentro das vias aéreas, boca, nariz. Então, esse contato com germes que vêm de fora aceleram essa fermentação. E aí, muitas das vezes, aquela mancha na fossa ilíaca direita que você espera encontrar na barriga vai estar no rosto. E aí você vai saber, olha, esse cara foi vítima de afogamento. Né? Ele não está com a mancha verde na fossa ilíaca direita, está no rosto. Né? Então, às vezes, o cadáver pode ter sido tirado de dentro de um rio e vamos colocar o cadáver na posição para dizer que ele teve morte natural aqui. Coloca ele deitadinho na cama dele lá. Você sabe que não foi uma morte natural. Porque se fosse uma morte natural, ele não estaria com o livor mortis todo na cabeça, a cabeça ficar para baixo do afogado. Né? Também não teria essa mancha verde no rosto. Né? Ele teria o livor mortis nas costas, se ele morreu deitadinho na cama, né? Livor mortis nas costas, né? Mancha verde na fossa ilíaca direita. Então, você já mesma hora falou, opa, a causa morte não foi morte natural. Ele foi, ou ele foi afogado, ou ele se afogou. Tá? Então, tome muito cuidado com essa questão aí. Tá? Voltando aqui. Então, olha, nos afogados, como dizendo, nos fetos, devido ao conteúdo estéreo intestinal, começa pela parte superior do tórax, pescoço, face, pois a putrefação se dá por meio de bactérias que penetram as vias respiratórias. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. O feto ainda não tem bolo fecal, tá? Ainda não se alimentou. Então, aonde que você tem o maior lugar de entrada de germes, de bactérias? Nas vias aéreas. Se ele chorou, morreu depois, ou se pelo menos ou nem chorou, mas é o momento onde que os germes vão entrar, né? Com mais facilidade.
ele. Então, não se pecar, e assim, em toda e qualquer hipótese, no caso de morte, haverá a mancha verde abdominal. Errado. A mancha verde abdominal não aparece nos fetos. Por quê? Porque eles ainda não possuem bolo fecal, né? Não tem conteúdo do intestino deles, é estéril, né? O intestino dele ainda não recebeu nada, ainda não se alimentou pela boca, né? Então, ali não vai aparecer aquela mancha verde da fermentação pútrida, né? Então, prestem muita atenção com isso. E, obviamente, nos afogados, a tendência é que essa mancha verde comece pela cabeça, né? Aí, o mais comum, que é a mancha verde abdominal, começando na fossa ilíaca direita, depois ganhando todo o abdômen, o tórax, e aí expande para todo o corpo. Olha aqui a mancha verde abdominal, já no estado muito mais elevado, e aqui com um detalhe muito importante: circulação póstuma de Broardel. O Broardel. Vocês estão vendo aqui veias estufadas com sangue? Estão conseguindo ver? No meu lado Sim, esquerdo, na altura do tórax aí, sim. aqui até mesmo da barriga você vê algumas veias. O que é isso? Gente, não existe circulação cadavérica. Cadáver não tem circulação. Mas o que acontece? Os gases vão se estendendo e aí os gases eles provocam movimentos entre os órgãos. E esses movimentos podem fazer com que sangue ainda dentro das artérias possam ir de um lado e para outro. E muitas das vezes os gases vão comprimindo esses vasos, e esses vasos que têm sangue ali já, sangue já não mais em estado líquido, inclusive, né? Mas já naquele estado de coágulo mesmo, né? Fica póstuma, né? Fica evidente. Então, na verdade, esse fenômeno nós chamamos de circulação póstuma de Brodel. É uma falsa circulação. Lembrem disso, a circulação póstuma de Brodel é uma falsa circulação, porque o sangue se move em razão da pressão que os gases fazem no interior do cadáver, deslocando um pouco de sangue que ainda exista de um lado para outro, ou então estufando e pressionando essas veias o máximo possível na altura da pele, de forma que apareça esse fenômeno chamado circulação póstuma de Brodel. Ok? Isso aqui é muito relevante, muito relevante. Tá? Olha aqui, ó. Pô, legal, consegui essa foto aqui, a mancha verde nos afogados. Vocês estão vendo, apesar de ser preto e branco, tá vendo o rosto? Como é que tem uma mancha avermelhada aqui? E tem também a mancha verde, olha. Você tem uma parte verde desculpa, que é a mancha verde. Você tem a parte avermelhada, né? Olha, nos braços. Você tem uma circulação póstuma de Broardel aqui no tórax, né? E você tem livor mortis em toda a parte superior, porque a posição que o afogado é encontrado é sempre a mesma, né? Barriga para baixo, cabeça para baixo, braço para baixo, perna para baixo. E aí, quando você olha uma situação dessa aqui, uma mancha verde que não iniciou no abdômen, mas iniciou no rosto, né? Livores nos braços, na parte da frente dos braços, na frente do tórax, livores no rosto,
né? Livores aqui também, olha, na barriga, tá vendo? Você pode concluir que foi uma morte por afogamento. Tá? E essa aqui, por exemplo, você consegue visualizar muito facilmente a chamada circulação póstuma de Brodel. Olha aqui nos fetos. Tá? Nos fetos, você não tem a mancha verde. Né? No feto, você não tem a mancha verde. Se você olhar no rostinho, você vai ver alguma coisinha esverdeada no rosto. Aqui em cima do olho, tá vendo? Em volta do narizinho, na volta do outro olho lá. Né? Mas você não vê no abdômen. Por isso que eu coloquei que é uma mancha verde, entre aspas. Verde está entre aspas, porque você não vê no cadáver. Por quê? Porque o conteúdo estéril do intestino deles, né? E quando aparece alguma coisinha longe, é onde ele tem mais contato com o exterior, que é nas vias aéreas superiores. Ok? Esse tom róseo aqui, nós vamos ver daqui a pouco a explicação para isso, tá? Nos fetos. Tá bom, gente? Vou passar essa imagem, é uma imagem muito forte, né? Bom, o segundo período é o período gasoso ou enfisematoso. Antes de passar por esse período, nós vamos dar uma paradinha para um café, tá? Vamos tomar um cafezinho, né? Vamos tomar uma aguinha gelada e daqui uns 5, 10 minutinhos no máximo, a gente volta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém não entendeu alguma parte? Quer que eu explique de novo antes do intervalinho? Por mim tá tudo bem por enquanto. Tudo bem? Então tá bom. Vou fazer um intervalinho só para não cansar. Essa parte gasosa é uma parte muito importante para vocês pegarem. Então, vamos tomar um cafezinho para ficar esperto aí, tirar o sono, porque hoje ainda, depois de mim, vocês vão ter aula de quem? Hoje segundo período, tenho civil. Hum, civil, hein? Dose palião, né? Então, se fosse penal, né? Processo penal, agora civil, processo civil. Um intervalinho, moçada. Até daqui a pouco. Chamo vocês aí. Para concluir nosso tema de hoje, né? Vamos retornando aqui e vamos falar do período gasoso, também chamado de enfisematoso da putrefação. Bom, do interior do corpo vão surgindo os gases da putrefação, também chamado de enfisema putrefativo. Bolhas na epiderme de conteúdo líquido hemoglobínico. O cadáver toma um aspecto gigantesco, principalmente na fase o abdômen e os órgãos genitais masculinos, né, vão crescendo, dando a chamada posição de lutador. Deixa eu pegar aqui uma foto para vocês. Olha aqui, ó. Período gasoso da putrefação, você tem aqui chamada posição de lutador. O que leva a essa posição de lutador? Os gases. Os gases vão se expandindo dentro do corpo, dentro do cadáver, e vão dando a ele essa posição aqui, ó. Veja, não parece uma posição de lutador, né? Por isso tem o nome de posição de lutador mesmo, o nome técnico para essa posição. A perna um pouco aberta, não é? Os braços abertos em posição de luta. Os gases eles vão aumentando de uma forma enorme dentro do corpo, né? Existe também nessa fase, vocês estão vendo aqui que os genitais, né, do masculino, por exemplo, também são alvos dessa putrefação gasosa,
né? E eles se estendem muito, né? Existe até a chamada falsa ereção do cadáver, né? Só um minuto. Filha, não pode ficar aqui na sala do papai hoje. Ah, ah, ah. Não, não, não. Você quase cortou, então não cortou, tá? Ai, meu Deus do céu. Não, fala pra ela vir aqui em cima, eu quero falar com ela. Mas não pode ficar na sala, tá? Na aula de hoje vocês não podem vir. Desculpa aí, gente, mas quando a gente está na sala de aula, a casa pode cair, pode pegar fogo, não é? Que eles dão um jeito. Agora, com o papai em casa, papai, papai, né? Então, não tem jeito. Eu peço desculpa a vocês essas interrupções aí, mas creio que na casa de vocês também deve ser assim, né? Vocês estão aí assistindo aula agora há pouco, né? Papai ou mamãe, não é? Então, enfim. Então, aqui você tem uma chamada falsa ereção. Vocês estão vendo aqui, né? Só um minuto, mais uma vez. Oi, oi. Ah, quebrou aonde? Não mexe, deixa sua mãe mexer quando ela chegar, tá? Ah, aham. Tá bom, então. Mas aí você não mexe mais não. E não entra na cozinha mais. Porque você vai se cortar, você vai se machucar lá. Tá, mas não entra mais lá, tá? Espera a mamãe chegar, o papai tá dando aula. Vocês não podem ficar aqui com essa aula. Vai pra lá, tá? Agora quebraram um copo. Né? Que criança nunca quebrou um copo na vida, né? Só não pode quebrar o meu, o meu copo. Aliás, esse copo não quebra porque esse copo não cai, né? Esse copo nunca caiu, né? Se fosse o copo do baixo, ele tinha caído várias vezes, quebrado, né? Mas esse aqui é um copo que nunca cai, por isso ele nunca quebra, né? Não adianta nem querer secar. E hoje tem, né? Mas vamos lá. Você vê aqui nesse período gasoso o que nós chamamos de falsa ereção, né? Você tem aqui o pênis masculino, mas ele tem um formato ali de uma ereção, mas não é uma ereção com sangue, né? No corpo cavernoso, é uma ereção com gases. Nessa fase, é uma fase onde é possível acontecer a chamada necrofilia, né? Que é o sexo com cadáver. Né? Necrofilia é uma anomalia sexual, né? Que é, na verdade, o sexo com cadáver. Nessa fase é possível, segundo relatos, né, obviamente, dependendo da, do estado de ereção da falsa ereção, é possível ter a relação sexual com cadáver. Você veja que isso é uma anomalia sexual, obviamente. Né? Então, esse período aqui é um período que o cheiro, o odor do cadáver é uma coisa assim absurda. O cheiro da morte aqui vai longe. Tá? E aqui é a hora que a gente vê que uma das coisas mais difíceis que tem é a ocultação do cadáver. Tá? Se você pega o cadáver, joga no rio, por exemplo, com essa quantidade de gases aqui, o que vai acontecer? Vai boiar. Vai boiar. Tá? Ah, se você joga em algum lugar, o cheiro vai chamar atenção. Tá? Não é à toa que muitos delinquentes, né, para poder ocultar o cadáver, fazem o quê? O esquartejamento. Né? E mesmo assim é difícil. Tá? Então, em que fase acontece a posição de lutador? Na fase gasosa ou efizematosa.
Pode aparecer essas duas nomenclaturas para vocês numa prova, tá bom? Voltando aqui, falando ainda desse período da putrefação, período gasoso, né? O aspecto gigantesco do cadáver. O cadáver fica enorme. E na posição de lutador, né? Nota-se projeção dos olhos e da língua e a distensão do abdômen, o qual permite um som timpânico de percussão. Vocês já viram um instrumento de percussão chamado tímpano, que é um tambor enorme que fala, né? Então Já. né? Esse barulho você permite ouvir quando você bate de leve no abdômen do cadáver nessa fase da putrefação. Tá? Esses gases fazem pressão sobre o sangue que foge para a periferia e pelo destacamento da epiderme esboça na derme o desenho vascular conhecido como circulação póstuma de Brouardel. Tá? Esses gases também podem fazer pressão sobre os órgãos abinais, produzindo prolapsos intestinais. Às vezes, o que acontece? A pressão é tamanha dentro do abdômen que pelo ânus se elimina órgãos internos. Tá? E também, não só a prolapso intestinal, que a gente chama da saída do intestino pelo ânus, né? Mas também a expulsão do feto, chamado parto pós-mortem. Eu acho que eu consegui uma imagem aqui de parto pós-mortem. Aqui, olha, a projeção da língua, a projeção dos olhos. Isso é típico da fase gasosa. Né? Típico da fase gasosa. Aqui você tem, ainda dentro do período gasoso, né? A eliminação do feto. Tá vendo? Aqui você tem parto pós-mortem. E é um parto, a expulsão ocorreu por conta da pressão que os gases fizeram no abdômen do cadáver e expulsou o feto. Ali está saindo com a bolsa, né? E a bolsa já também é em estado pútrido, por isso aquela coloração ali que vocês estão vendo. Né? Vejam que esse cadáver ele assumiu a posição de lutador com as pernas. Né? Os braços aqui não sofreu muita ação gasosa, né? Mas a parte do abdômen, a pressão foi tamanha que provocou a expulsão do feto. Então aqui nós temos um caso raro, diga-se de passagem, né? De expulsão, né? Parto pós-mortem. Aqui mais um exemplo de circulação póstuma de Brouardel. Tá? Aqui vocês vão vendo que é uma circulação falsa, uma falsa circulação. Tá? Há uma movimentação sanguínea que corre para a periferia, fica exposto porque a derme, que é a parte superior da derme, já está sem as suas potencialidades, né, de proteção, e aí fica bem à mostra, né, uma falsa circulação, também chamada de circulação póstuma de Brouardel. Então, essa fase aqui, queridos, é uma fase pesada, viu? Só ver se estou esquecendo de mais algum detalhe aqui. Essa é a fase quando você encontra o cadáver nessa situação. É difícil para trabalhar, é difícil para retirar, por exemplo, ele do lugar. É encontrada num local para retirar ele, né? É difícil levar para o IML, é difícil fazer o exame, é difícil, né?
porque o cheiro é muito forte, né? É uma das piores fases da putrefação, é essa fase gasosa ou enfisematosa. Tá? Eu falei dos órgãos genitais, projeção dos olhos, línguas, circulação póstuma, aspecto gigantesco, posição de lutador, são as principais características. Também bolhas, tá? Bolhas. Você vê que esse primeiro aqui da esquerda apresenta bolhas, né? Essas bolhas gasosas tá, com líquido ali, líquido hemoglobínico mesmo, líquido do que já foi um dia sangue e água, né? Também se formam nesse período gasoso. Ah, Ricardo, ele foi morto por queimadura, por isso que ele está cheio de bolha. Nada disso. Nesse período surgem essas bolhas normalmente. Tá bom? O terceiro período é o período colicoativo ou da liquefação, também chamada de dissolução pútrida. Progressivamente, o cadáver alcança a fase da dissolução pútrida, cujas partes moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume pela desintegração progressiva dos tecidos. Queridos, aqui ocorre um verdadeiro desmanche. Tá? Começou lá com a autólise, a autodestruição, tá? Depois da autólise, né, vem aquele período de fermentação, depois a fase gasosa. Quando termina a fase gasosa, começa como se fosse, como se o cadáver fosse se desmanchando. Mas como ele tem muita água ainda, nós chamamos de colicoativo. É como se fosse uma massa pútrida desmanchando. Né? Essa fase aqui, né, nós chamamos de período colicoativo de liquefação. Né? O corpo perde a sua forma. A epiderme se desprega da derme. O esqueleto fica recoberto por uma massa de putrilagem, ou seja, uma massa pútrida, a massa que sobrou da putrefação, que apodreceu. Os gases se envolam e surge um grande número de larvas de insetos. Aqui é punk, porque se o cadáver estava exposto ao tempo, os insetos vão e colocam ovos. Esses ovos vão virando larvas. Tá? E quando ocorre esse rompimento do tecido já podre, aparece o que está por dentro, começa a aparecer aquelas larvas no cadáver. Assim, né? Então aqui já, a coisa já começa a ficar já difícil até de entender, difícil de verificar a causa da morte. Quanto mais tempo demora para descobrir o cadáver, mais difícil verificar a causa da morte, porque você vai perdendo elementos de informação. Né? Vai perdendo elementos que podem apontar para você a causa jurídica da morte. Né? Dentro de uma massa pútrida, como é que você vai verificar, por exemplo, com certeza, um orifício de entrada, um orifício de saída? É possível? É possível, mas é mais difícil. Né? É possível, mas é mais difícil. Né? Esse período varia de acordo com as condições do corpo e do terreno, podendo ir de 1 a vários meses. Nesta fase, podem aí evidenciar alguns sinais provenientes de uma ação violenta. Então, olha, ainda
pode ver alguns sinais provenientes de uma ação violenta, mas é mais difícil. Você pega um cadáver, né, verifica um cadáver que foi morto recente, você está ali na tua cara evidente as marcas de violência, né? Agora, um cadáver já no período colicoativo da liquefação, que você tem uma massa pútrida na tua frente, é mais difícil verificar. Não coloquei nenhum cadáver no estado. Ah, coloquei. Aqui você tem, ó, período colicoativo ou, perdão, ou da liquefação. Olha, você tem uma massa pútrida. Né? Olha, o cadáver aqui cheio de larvas de insetos à sua direita. Né? Nesse aqui ainda foi possível verificar a ação violenta, tem um disparo de entrada aqui de arma de fogo. Ah, Ricardo, mas está tão pequenininho. Queridos, você já não está vendo o cadáver. Você está vendo uma massa pútrida do cadáver. Né? Esse sinal vermelhinho que está aqui esse círculo vermelhinho aqui na sua direita, né? É um orifício de entrada. Mas, depois de ter passado por tantas fases da massa putrefação, é óbvio que agora você não vai ver mais com tanta nitidez como se você tivesse visto assim, horas depois do crime, por exemplo. Né? Nós já estamos num período aqui de desmanche mesmo. Né? Período colicoativo ou período de liquefação já é um momento em que nós temos uma grande massa pútrida que vai se desmanchando. Né? Depois dessa ação, no período colicoativo, vem o período da esqueletização. Bom, a esqueletização. A atuação do meio ambiente dos elementos que surgem no trabalho da desintegração do corpo faz com que o cadáver se apresente com ossos quase livres, presos apenas por alguns ligamentos articulares. A cabeça se destaca do tronco, a mandíbula se desprende dos ossos, da face, as costelas se desarticulam do externo e das vértebras, os ossos longos, os membros superiores e inferiores se soltam. Junto à goteira vertebral encontra-se, ainda nessa fase, uma massa disforme de tonalidade pardacenta, constituída dos restos das vísceras e que são denominadas putrilagem. Eu vou explicar para vocês o que é isso mostrando a imagem, tá? Olha, vou pegar aqui. Eu botei aqui, deve estar aqui na frente. Olha o período da esqueletização. Tá? Vocês vão vendo aqui, no período da esqueletização, o aparecimento dos ossos, e esses ossos, com o tempo em que essa parte de tecido que ainda une um osso ao outro vai sumindo até ficar só o esqueleto. O esqueleto vai se soltando. Aqui os ossos da costela vão se soltar da coluna e vão se soltar também do externo, que é essa parte que fica aqui na frente do tórax. Tá? A massa de putrilagem fica aqui, olha, o que eram os órgãos internos abdominais ainda ficam grudados aqui no cadáver um pouco, né? Que nós chamamos de massa de putrilagem. São restos dos órgãos que ficam ali grudados na base da coluna. Né? Então, esse é o período mais longo. Olha, esse período vai de 3 a 5 anos. Os ossos resistem muito tempo, porém vão perdendo pouco a pouco sua estrutura habitual, tornando-se cada vez mais frágeis e mais leves. Então, esse período aqui da esqueletização, que é aquele período em que o esqueleto vai aparecendo até que ele fique só, e depois ele também vai se decompor,
não é? Mas é a fase aqui, então, de fase final da putrefação. Então, a gente começa com uma autólise, depois um período cromático, depois nós temos a fase gasosa, depois nós temos a liquefação e depois a esqueletização e, por último, você vai ao pó. Daqui é a última etapa, até que o ser humano volte a ser pó novamente. Tá? Bom, na minha próxima aula, eu vou falar dos fenômenos que conservam os cadáveres, né? A maceração. Não, perdão. A maceração, desculpa, mas pelo avançar da hora, vai ficar para a próxima fase a maceração também. A maceração, ela é um fenômeno de transformação do cadáver, mas tem uma peculiaridade. Ocorre no abdômen, no ventre materno, quando você tem um feto que morre. E o que vai acontecer com o feto dentro do abdômen materno? E aí vocês vão entender o que é um feto macerado. E aí depois eu vou falar para vocês dos fenômenos transformativos conservadores. Mumificação, o que é a mumificação natural, mista, ou artificial. A saponificação ou adipocera, que é uma questão muito que se verifica muito em cadáver de pessoas obesas, né, em razão da quantidade de gordura. A calcificação, que também se dá no ventre materno. Desculpa, a corificação, que é em locais áridos. E aí nós vamos para a parte mais importante, que é a cronotanatognose. Crono, tempo. Né? Tempo do Thanatos, tempo da morte, gnose, estudo. Então, você tem o estudo do tempo da morte, para você verificar do momento em que você encontrou o cadáver, o tempo aproximado em que aquela pessoa foi morta. Tá? Chamado calendário da morte. Então, isso tudo nós vamos ver na nossa próxima aula, na nossa próxima quinta-feira, se Deus nos abençoar e Ele há de abençoar. Alguma dúvida sobre a aula de hoje, queridos? Que eu possa ajudá-los? Por mim tá tranquilo, professor. As imagens são fortes, né? Bastante. As imagens são fortes, mas é isso aí. Quem quer trabalhar na área criminal, por exemplo, né? Quem quer fazer prova para delegado de polícia, quem quer advogar na área criminal, tem que conhecer bastante a boa e velha medicina legal. Eu posso dizer para vocês que o que me ajuda muito na, 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 na advocacia criminal, a medicina legal. A medicina legal, ela veio para completar o que eu precisava para exercer uma advocacia criminal nos modos que eu sempre quis. Tá? Comecei especializando no direito penal, depois eu parti para o processo penal e, por fim, meus estudos passam pela medicina legal, justamente por conta da necessidade que eu tenho de conhecer esses aspectos jurídicos da morte, né? Porque a minha especialidade na advocacia criminal é júri. Então, sem dúvida alguma, essa parte, para mim, é uma parte muito importante. Depois que a gente terminar a tanatologia, a gente vai para uma parte ainda que é um pouquinho mais difícil, que é a parte de crimes sexuais, que é a sexologia forense. Tá? Sexologia forense é uma parte também muito intrigante da medicina legal, mas que
tem muita complexidade para a gente poder entender, conhecer, né, a análise dos casos de crimes contra a dignidade sexual, que são bem complexos. Tá ok, querido? Bom, não havendo nenhum questionamento, eu vou terminando a aula por aqui. Né? A sexta-feira, amanhã é feriado, né? Dia do professor. Sim. Isso. É dia 15, sexta-feira? Então, já posso dar. Não, amanhã é quinta, é só sexta. Então, não vou desejar bom feriado para vocês ainda não. Boa noite para vocês e para quem vai ter aula de direito civil, Deus te ajude. Grande Boa abraço, noite, gente. professor. Fique com Deus. Boa Boa noite, noite. professor. Tchau, Boa tchau. noite.